uma honra para mim ter aqui uma colega, né, de ministério, nós que lutamos na causa do Evangelho, levamos essa mensagem a tantas vidas e muitas das vezes somos tão rejeitadas, né, por sermos mulheres, e ela vai tratar exatamente disso. Eu até pedi a ela que falasse sobre esse assunto, porque vocês vão entender muito por quê. Pastora Gil, a palavra. Deus abençoe grandemente a irmã, use poderosamente a irmã, tem total liberdade que o Espírito Santo de Deus estiver ministrando ao seu coração. Estamos abertos, não estamos? Para receber aquilo que Deus tem para a gente nessa noite, amém? Eu não vou deixar hoje ninguém ficar com as crianças, porque eu quero que todos aproveitem essa palavra, tá bom? Então eu peço a você que está... Mas as crianças estão todas muito bem comportadas, né? Não temos dificuldades. Então, é porque eu quero que todos mesmo participem, tá ok? Não pode perder essa bênção. Quanto tempo ela tem? O que for necessário. Posso ir até meia-noite? Obrigada. Boa noite, amados. Mais uma boa somente? Quem se considera noiva de Cristo aí? Quem se considera noiva? Onde está a noiva? Graças a Deus. E por se tratar de noiva, né? Essa canção aí, né, que o Senhor falou no nosso coração, na realidade aquilo que nós cantamos, né? Aquilo que nós expressamos deve ser verdadeiramente o que deve estar acontecendo dentro de nós. Amém? E uma canção também muito assim que eu gostei, né? E gosto demais dessa canção, é a canção do... Esqueci o nome dele, né? Mas ele é da Lagoinha, né? Foi cantado aqui sobre os pilares, né? É que eu não gravo bem esse nome da pessoa, né? É o André Balatão. Isso. E que fala que hoje o meu milagre vai chegar. E se você crer mesmo, hoje o teu milagre vai chegar. Tá? Ou chegou o tempo do teu milagre. E falando em milagre, e falando em noiva, nós sabemos que a palavra de Deus nos fala a respeito da noiva de Cristo. Amém? Que Jesus, que é o noivo, vai vir buscar a noiva. E ele diz que ele está preparando para ele uma noiva. E essa noiva que ele quer receber é uma noiva sarada. Uma noiva sem mácula, sem ruga. E como nós somos a noiva de Cristo, Ele mesmo tem o cuidado de nós, de nos sarar, de nos limpar e preparar para Ele mesmo. A noiva aqui na terra, né, sem ser a noiva de Cristo, as noivas se preparam para o noivo. Não é verdade? É ou não é, mulheres? Para se apresentar ao noivo, uma noiva bonita, pelo menos no dia do casamento, né? Mas ao contrário da noiva de Cristo, Ele mesmo está preparando a noiva para Ele mesmo receber essa noiva. E hoje eu quero falar de um assunto que é um assunto bíblico. Eu vou dar o exemplo de duas pessoas, de dois extremos da vida de cada pessoa, né? Um foi para um extremo, outra foi para o outro extremo, com relação ao assunto que nós vamos falar. Está no livro de João, tá? No capítulo 4, que fala de uma mulher, você já ouviu falar dela com certeza várias vezes, que é a mulher samaritana. Aí só vou abordar rapidamente sobre a história dela. A mulher samaritana foi uma mulher que
sofreu por causa de algo que aconteceu na vida dela. Eu acredito que aconteceu isso muito cedo, não foi nesse tempo, quando ela já era uma mulher. E essa mulher era muito criticada, porque ela já tinha 5 maridos, já tinha tido 5 maridos, e o que estava com ela não era marido dela. E por causa que ela vivia nessa situação de ter vários maridos, você sabe que uma mulher que tem vários, já teve vários maridos, ela é muito censurada, não é verdade? Na sociedade. E as pessoas não olham para ela com bons olhos, e ela não é muito aceita na sociedade por ela ter tido uma história assim. E é muito falado, as pessoas elas ficam criticando, censurando, tratando essa pessoa com preconceito. Então a mulher samaritana tinha um problema na vida dela, ela sofria por causa dessa situação que ela vivia. O que leva uma pessoa a ter tido 5 maridos, e agora o que estava com ela não era marido dela, e ela se apegar a essa situação? Que leva uma mulher a ter vivido essa situação? Alguma coisa aconteceu que nós não sabemos, mas a história, aquilo que a história relata, mostra que essa mulher era muito criticada, era rejeitada pela situação que ela vivia. E talvez ela não fosse culpada de viver numa situação assim, mas ela estava se escondendo. E encontrou com Jesus. Jesus tinha que passar naquele lugar, era uma necessidade de Jesus passar por lá. Que o Senhor Jesus queria restaurar a vida daquela mulher. Então o extremo da vida dessa pessoa, ela se escondia. Por ter sido uma mulher rejeitada, por ter 5 maridos. Então ela tinha o extremo da rejeição. Ela era uma mulher rejeitada, então ela tinha vergonha de estar no meio dos outros, e foi meio-dia buscar água no poço. E exatamente na hora que ela estava lá, que ela foi pegar água, por causa da vergonha que ela sofria, Jesus a encontrou no poço. E Jesus se revelou a ela. Jesus disse o que estava acontecendo com ela, e ninguém havia dito para Jesus. Ele não sabia a história dessa mulher, mas naquele momento ele ficou sabendo, porque o próprio Espírito de Deus se revelou para ele que aquela mulher era uma mulher rejeitada, que ninguém queria dar valor para ela. E naquele momento ela foi até a cidade, porque Jesus disse para ela: vai chamar o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. E ela não mentiu para Jesus, ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: é verdade, porque tiveste 5, e o marido que está contigo não é teu marido. E Jesus, de maneira nenhuma, rejeitou aquela mulher. Pelo contrário, ele conversou com ela, que aqueles homens da época não podiam conversar com as mulheres. Primeiro que as mulheres eram consideradas, não eram consideradas como gente, né? E as crianças também não eram consideradas, só os homens que eram considerados. Hoje não existe muito isso, né, pastora? Consideram os homens, mas as mulheres e as crianças são deixadas de lado. Então essa mulher não foi rejeitada por Jesus. Jesus conversou com ela, Jesus confrontou a situação que ela estava, porque Jesus precisava confrontá-la para que ela fosse curada. E naquele momento ela não teve vergonha de dizer para Jesus, ela teve segurança naquilo que ela estava dizendo. Ela não tinha marido. E Jesus mandou que ela fosse chamá-lo, mas ela não podia chamá-lo porque não tinha. Mas naquele momento ela subiu para a cidade, Samaria, e ela anunciou que havia um profeta que tinha falado com ela, que sabia tudo da vida dela. E as pessoas vieram, os homens principalmente vieram, e a palavra de Deus diz que eles se renderam diante do Senhor. Tá? O extremo, isso foi o extremo da vida daquela mulher, se esconder. E meio-dia está lá. Eu quero falar para você sobre rejeição e o que é que a rejeição pode causar na vida de uma pessoa. Agora eu quero que você abra em Juízes. Nós vamos ver o outro extremo da vida de uma pessoa rejeitada. Aí nós vemos o extremo
encontrou, depois você procura, tá? E vai ler. E diz assim: era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. Tá? Então, Jefté foi uma pessoa que sofreu de rejeição por causa que ele era filho de um homem que tinha uma esposa, tinha uma família, mas ele foi gerado no pecado de Gileade, seu pai. E a Bíblia diz que ele era valoroso, né? E era um homem valente, porém, filho de uma prostituta. E aconteceu que, quando Israel estava sendo derrotado, por causa do pecado de Israel, ter se afastado de Deus e adorado outros deuses, os homens de Gileade queriam encontrar um homem valente, para que ele viesse lutar pelo povo. E a palavra de Deus, ela fala aqui no versículo 18, né, do capítulo 10, diz assim: então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Que os filhos de Amon eram que haviam derrotado Israel. Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Então era uma boa oportunidade para um homem valente ser levantado como um líder. Eu quero dar exemplo para você de uma pessoa, quando não é curada das suas rejeições, dos problemas que aconteceram na sua vida, quando se torna um líder, o que é que ele pode fazer? O que é que ele é capaz de fazer? Então, para que ele se tornasse bem visto no meio do seu povo, esses homens foram procurar um guerreiro, um homem valente que pudesse ser o líder deles. E eles foram até Jefté. E a Bíblia diz que Jefté, por ter sido um homem rejeitado, porque ele era o filho da outra, porque os irmãos disseram: tu não tens parte, Jefté se sentiu tão pequenininho que fugiu do meio do seu povo e foi habitar num outro lugar. Se sentiu rejeitado, primeiro pelo pai, porque o pai não defendeu ele, e depois pelos irmãos, que os irmãos não queriam dividir a herança com ele, e por isso ele foi embora. E olha só, por causa da rejeição que ele sofreu, ele se juntou com homens levianos. Olha a companhia que ele foi. Onde ele foi se meter? Quem ele foi procurar para ser os seus amigos? Então ele foi e fez amizade com homens levianos. Homens levianos se ajuntaram a Jefté e saiu com ele. Então, no coração, na alma dele, havia aquela falta de ser valorizado. Ele foi desvalorizado no meio do seu povo. Então foi uma boa oportunidade para que ele, com a revolta dele, por ter sido rejeitado e agora está no meio de uma amizade muito ruim, vamos dizer, homens que não prestavam, né? Homens que não tinham boa índole. Agora, os príncipes de Gileade vão lá e fazem proposta para ele se tornar líder deles. E ele se tornou, ele aceitou.
Aí depois ele é retirado do meio desses amigos e agora é levantado líder. E ele queria ganhar a guerra só para mostrar para o seu povo que ele podia, que ele era alguma coisa, já que ele foi rejeitado pelo pai, filho de uma prostituta, que essa era a identidade dele. Agora ele queria ser bem visto. E ele fez um voto. E ainda fez um voto com o Senhor. Olha só uma coisa. Eles procuravam um homem para que fosse o líder deles. Porque eles haviam pecado contra Deus, se desviando de Deus, e por isso Deus não deu vitória para eles. E eles queriam levantar esse homem. E quando Jefté foi encontrado pelos príncipes, ele aceitou a proposta, ele fez um voto. Vamos dizer assim que o voto que ele fez foi um voto de tolo, porque a vontade dele era ganhar a guerra para ele agora ser levantado, para ele ser elevado, para que aquele estigma na vida dele, aquela tristeza por ter sido rejeitado, ele pudesse agora aparecer. Aí aceitou a proposta, fez um voto e disse para o Senhor assim. Vamos ver lá ainda no versículo 30, no versículo 30, diz assim: Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres aos filhos de Amon na minha mão, se os inimigos fossem dados, Deus desse para os inimigos na mão dele, ele disse: aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon, ou seja, voltando da guerra em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Então, holocausto é o quê? O que é um holocausto? Sacrifício de que forma? Um sacrifício vivo, mas holocausto quer dizer queima. E Jefté só tinha uma filha e uma esposa. E olha só o voto que ele fez com Deus. Ele queria tanto ser levantado, ser bem visto, ser aceito, que ele fez esse voto. Para ele importava o quê? Aparecer. Ele não se importava com o que ia acontecer com ele e com a família. Ele só queria sair da situação de rejeitado que ele estava. Então ele fazia qualquer coisa. E ele teve uma motivação. O que motivou Jefté a fazer? Um voto de tolo. Será que ele tinha um cachorro na casa dele? Ele ia sacrificar um cachorro para Deus? O que será que tinha dentro da casa dele que ele podia sacrificar para Deus, dando oferta para Deus, queimar para Deus aquilo? Poderia ser a mulher ou poderia ser a filha. Então, olha só, para que ele fosse reconhecido, ele fez um voto e ele queimou a própria família. E a Bíblia diz que, vindo pois Jefté, no versículo 34, de Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro. Olha só, a filha saiu ao encontro dele para se alegrar. Com adufes e com danças. Saiu toda enfeitada para dançar, para celebrar com o pai a vitória, mas ela nem imaginava que ele havia feito um voto. Então ela saiu para se alegrar com o pai, e ela era a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha, só era ela. E aconteceu que quando a viu sair, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás.
voltado atrás. Ele disse, não tornarei atrás. Ele poderia dizer, eu mesmo vou me queimar. Mas ele preferiu queimar a filha dele. E ela lhe disse, meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai, concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras, porque ela era uma moça pura ainda, era virgem, e ela ia ser sacrificada, ia ser morta, quer dizer, a partir daquele dia não ia ter a vida dela ia ser ceifada. E ele deixou, ela foi e se alegrou com as amigas e andou pelos montes chorando a sua virgindade. Terminando o tempo, Jefté, o tempo de 2 meses que ela pediu, ela foi sacrificada, ela foi queimada, viva. Então isso mostra o extremo de uma rejeição. E eu quero dizer para você que a família é o lugar que Deus escolheu. A família foi instituída por Deus para que na família filhos fossem recebidos, fossem amados, fossem cuidados e fossem tratados como a herança do Senhor. Mas nós temos visto na família muitas desordens acontecendo na família. Um lugar que seria para o aconchego, a proteção, a segurança de um ser, está sendo hoje, foi no passado e está sendo hoje, um lugar de holocausto, onde pessoas têm sacrificado seus filhos. Por que Jefté fez isso? Por que ele passou por tudo isso e sacrificou a filha dele? Olha o ambiente familiar onde ele foi gerado. Observe. Ele tinha família? Ele tinha pai? Ele tinha mãe? Ele tinha uma família que pudesse dar proteção, dar segurança, afeto e carinho? Ele não tinha. Porque essa pessoa teve a infelicidade de nascer de um adultério. E não foi um adultério com uma virgem, foi um adultério com uma prostituta. Então Jefté já foi gerado no pecado, ele foi marcado por essa tristeza, por essa maldição, por ter sido gerado fora da aliança do casamento. E nós temos visto hoje que muitas pessoas têm gerado filhos dessa forma. Não têm se preocupado em dar um lugar aconchegante para que esse filho nasça. Pessoas hoje estão gerando filhos de qualquer jeito. Não projetaram um ambiente, um ninho, um lugar que pudesse dar segurança para esse filho. E hoje nós vemos a quantidade de filhos que estão por aí, sofrendo, porque não tiveram lar. Porque nasceram numa família onde essa família não projetou essa criança e essa criança vai ser rejeitada. Então a rejeição entra por causa que essa criança não foi projetada, ela não foi aceita, ela para os pais foi um acidente. E essa criança cresce nesse ambiente e aí, qual é a amizade que essa criança, esse menino vai procurar? Ele não tem pai, o pai está vivo, mas ele é órfão. Tem mãe, mas a mãe não cuida, é órfão de mãe, órfão de pai, e vai para a rua. E com quem é? Quem são seus amigos dessa criança? Outras crianças
foram meninos que foram criados, foram gerados nessa família, que não deu apoio, numa família que não preparou o ambiente para essa criança nascer, e essa criança hoje já é um homem, mas um homem ferido pela rejeição, pelos maus tratos, e vai para o mundo, e o mundo faz isso com ele. Satanás pega essa criança que foi rejeitada, que nasceu sem projeto, que nasceu por um acidente, que não foi amada, que não foi aceita, e faz dessa criança aquilo que ele quer na vida da criança para cumprir os projetos de Satanás na vida dessa pessoa. E hoje tem muitos, tem milhares sofrendo desse jeito, porque não se acharam dignos e tem uma identidade na vida deles. O filho da outra, o filho da prostituta. Outros nascem em família. Uma família que era para receber aquela criança, uma família que era para amar, para dar carinho, para dar afeto, para não deixar o alimento faltar, mesmo que fosse um ovo, mesmo que fosse um pão sem manteiga, um café, uma roupa, mesmo que fosse uma roupa velhinha, mas limpinha, e nasceu em uma família que a família não deu valor para essa criatura, para essa criança cresceu com essas necessidades não foram supridas, e ela se sente rejeitada. E muitas vezes elas foram torturadas em casa, elas foram espancadas em casa. Então, o lar, a família, que deveria ser esse ambiente de proteção, tem sido um ambiente que tem se formado marginais. Porque é dentro de casa, é na família. Você vê as reportagens na televisão e você vê o que tem se acontecido com crianças, o que tem sucedido com essas crianças, por que elas vão para a rua, por que elas ficam no meio dos outros que já estão marginalizados. Por que isso acontece? Porque elas não tiveram em casa o carinho, não tiveram o amor, não tiveram a proteção. E Satanás quer isso mesmo. Que aquela criança não se sinta aceita, não se sinta amada, que é justamente para que ele diga: eu não presto. Eu só nasci para sofrer. E Satanás pegar essa criança lá fora, da porta da casa para lá, se aproveitando de tudo que essa criança sofreu, para colocar correntes, cadeias nessa criatura e fazer desse ser que Deus enviou para essa família, para ser cuidado, amado, está sendo escravizado por Satanás. E nós temos observado isso no meio de famílias cristãs. Os maus tratos que os pais dão para os filhos, o sofrimento que filhos têm tido dentro do lar, e o lar que se diz cristão. A religiosidade, os pais que dão mau testemunho para os filhos. E na igreja são crentes que quando chegam em casa são os piores, são ímpios, dão maus testemunhos e o filho cresce com aquela situação. Aí alguém diz assim: mas pastora, meu filho foi crescido, ele nasceu, quando nasceu já era casado, nasceu no lar. Cresceu no lar cristão, no lar evangélico. Esse menino, essa menina foi crente de berço. Mas essa criança cresceu vendo os maus testemunhos do pai, vendo os maus testemunhos da mãe. E quando chega na vida adulta, vai fazer exatamente aquilo que os pais faziam. Porque a criança é um discípulo. A criança precisa de um referencial na vida. A criança precisa de um pai, para que o pai afirme essa criança, tanto o menino quanto a menina.
e os pais não estão dando valor para os filhos. O que nós temos atendido de pessoas que estão sofrendo, crentes que estão sofrendo porque foram espancados, foram torturados, foram escravizados dentro da casa dos seus pais, já sendo crentes, já nasceram ex-cristãos. Certa vez um homem disse assim para mim: eu não quero ser crente e eu odeio pastor. Eu disse: por que você odeia pastor e você não quer ser crente? Ele disse: porque o meu pai era pastor. Mas eu aprendi uma coisa com ele, uma coisa muito ruim, e eu odeio meu pai por isso. E por isso eu não quero ser crente. Se crente é ser isso que meu pai foi, então muito obrigada. Eu prefiro ser ateu. E ele não cria no amor de Deus. Ele dizia que Deus não amava, não. Que amor é esse? Que meu pai pregou tanto na igreja, o amor de Deus, mas quando chegava em casa, ele castigava a gente, ele colocava a gente no quarto escuro, ele colocava a gente de joelho no milho. Minha mãe apanhava muito dele, mas lá no púlpito ele dizia assim: porque Deus é amor, nós temos que amar os nossos irmãos. E quando chegava em casa, ele torturava a esposa na frente dos filhos, batia, xingava, fazia um monte de coisa, e por isso esse garoto se desviou, se tornou ateu. E às vezes os pais dizem: mas esse menino nasceu na igreja, mas cresceu no meio do mau testemunho. Os pais mentiam, mandavam mentir, ensinaram a não pagar as contas, ensinaram um monte de coisa errada, porque eles viram os pais fazendo isso. E os filhos são herança do Senhor. Deus colocou os filhos na nossa vida para nós cuidarmos, porque essa geração é herança do Senhor. Porque nós estamos passando para a eternidade, mas a herança do Senhor vai ficando para anunciar as boas novas para a próxima geração. Por isso, nós temos responsabilidade com os nossos filhos. E muitos filhos, quando são maltratados na casa, se rebelam contra o pai e contra a mãe. Quando uma menina sai de casa, um menino sai de casa para ir para a rua, para procurar abrigo na rua, onde que já se viu abrigo na rua? É porque ele não aguenta mais ficar em casa, não aguenta mais ficar em casa, porque os pais xingam de tudo essa criança. Então ele não aguenta. E o espírito de rebelião entra nessa criatura. Ela se torna rebelde, se vinga dos pais, porque ela diz: agora eu vou me vingar. Vai ver só, ela vai ver só o que eu vou fazer. Então o que nós vemos aí na rua, essas coisas que nós vemos, nada mais é do que revolta dos filhos. E os pais assim: eu não sei mais o que fazer. Eu não sei porque esse menino deu para isso, essa menina deu para isso. Eu não sei por quê. Porque nós falhamos com a nossa responsabilidade de educar os nossos filhos nos princípios de Deus. Então nós temos hoje homens e mulheres que só têm tamanho. Nós hoje atendemos bebês de 100 quilos. De pessoas que foram torturadas, espancadas, injustiçadas dentro de casa. Quem estava aqui de manhã? Os que não estavam, o pastor falou uma partezinha da vida dele, né? O pastor tinha uma revolta contra o pai, odiou o pai, porque o pai bateu nele, deu um tapa nele, injustamente. E como a gente atende filhos que dizem isso dos pais: eu odeio meu pai porque me tratou com injustiça, me castigou, não era eu, era meu irmão, mas eu apanhei no lugar do meu irmão. Porque nós brigamos, o meu irmão me provocou, eu revidei, mas só quem apanhou foi eu, meu irmão ficou sem repreensão, sem disciplina. Eu odeio meu irmão porque a minha mãe trata meu irmão dessa forma aqui. Ontem nós atendemos 4 moças, né? Lá em Entre Folhas, nós atendemos 4 moças lá. Crentes de bênção.
mas havia dentro da casa delas uma competição. Uma competição. E aquelas meninas, elas se degladiavam, elas se odiavam, 4 moças lindas, um ano só de diferença uma da outra, mas elas ficavam brigando uma contra a outra por causa de ter um espaço no coração do pai e da mãe. Você já viu uma família se degladiar? Você já viu história de filhos que perceberam a diferença do tratamento dos pais e agora eles se revoltam contra o pai, contra a mãe, contra aquele irmão que era bem tratado? Por isso nós vemos muitas vezes famílias se destruindo por causa dessa atitude, do preferencialismo. Pai preferindo um e a mãe preferindo o outro. Nós vemos na Bíblia isso, né? Caso de Esaú e Jacó. Vimos a preferência da mãe por um e o pai pelo outro. Vimos também o caso de José. José, o pai tinha preferência por ele. E os irmãos ficaram tão revoltados que fizeram o quê? Armaram uma cilada para tirar José do meio deles. E venderam. E mentiram para o pai. Ele tinha sido comido. Mas na realidade eles queriam se vingar. E a história é grande, não dá para contar agora, mas muitas consequências aconteceram. Por causa dessa atitude dos pais em preferirem um filho mais do que o outro, de elogiarem um filho mais do que o outro. Tudo isso a gente tem visto hoje nos atendimentos que nós fazemos. Então as crianças, quando elas não são bem-vindas em casa, na família, elas começam a se marginalizar. Elas começam a fazer um monte de coisas para querer chamar a atenção do pai e da mãe. Então, o pai e a mãe são os maiores responsáveis pelo que está acontecendo hoje com os filhos. E Deus está nos chamando como noiva para nos limpar, para mudar a nossa história. Porque quando não há perdão, quando o passado nosso não foi resolvido, nós levamos isso para o casamento. Se nós temos um passado não resolvido, nós vamos fazer exatamente aquilo que fizeram conosco. Nós temos ouvido história de pessoas que disseram, que dizem hoje: olha, eu estou repetindo a história do meu pai. São crentes. Por que eu repito? Eu não queria fazer isso, eu estou fazendo exatamente o que eu odiava, o que eu não queria fazer. E numa rejeição, demônios se instalam. Quando uma pessoa não aceita o seu filho, espíritos malignos se instalam na vida dessa criança. Então, quando uma criança é gerada fora da aliança, que a aliança é a proteção para que o filho nasça, a aliança, que Deus estabeleceu um parâmetro para que uma criança nasça, né, para a união, que é o casamento, que é a bênção do altar. Então, quando uma criança nasce sem os pais terem sido casados, o espírito maligno adota essa criança. Então, tem pessoas que têm casais que, quando casam, só casam porque já veio uma criança em viagem. E aí, eles vão sempre dizer um para o outro, se isso não foi tratado: eu só casei com você porque você estava grávida. O homem sempre joga isso no rosto da mulher: eu só casei porque você engravidou. Se você não tivesse engravidado, eu não teria casado com você. E aquela criança já nasce com uma culpa terrível. Ela já se culpa. Eu sou culpado da infelicidade do meu pai e da minha mãe, porque se eu não tivesse nascido, meus pais não tinham se casado e não estavam brigando hoje. Então eu fui um acidente. Eu não deveria ter nascido. E eu odeio o dia do meu nascimento. E muitos pais, antes de resolver
casamento é a última solução. Mas primeiro, muitos pais tentam abortar essa criança. Tem pessoas que dizem hoje, pastora, minha mãe tomou muito remédio para me abortar, mas não me abortou. A minha mãe me contou que o meu pai não queria que eu nascesse. Deu dinheiro para minha mãe, levou minha mãe na clínica para fazer o aborto, mas a minha mãe fugiu da clínica. E assim, é essa alma, esse coração que hoje nós encontramos na humanidade, porque a humanidade está sofrendo desse mal, rejeição. Ela está sofrendo desse mal. E a rejeição tem sido uma das maiores portas para a depressão. E você vê que tem muita gente fazendo tratamento para depressão. Muito. E até crentes fazendo tratamento para depressão. Tomando remédio controlado para depressão. Porque foram vítimas de alguma coisa que aconteceu e que hoje estão no médico fazendo tratamento. E muitos crentes, muitos crentes, eu digo assim, não acreditam, dizem, não, isso não é verdade, não. Jesus já levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Está escrito na Bíblia, está assim. É verdade ou não é? Jesus levou as nossas enfermidades, nossas dores, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. É verdade? É sim. Todos já estão sarados? Já? Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade. É verdade ou não é? Todos estão salvos? Já? Não. Por que nem todos estão curados e nem todos estão salvos? Por quê? Se Jesus já fez. Porque tudo que Jesus fez profeticamente. Jesus morreu há 12 mil anos atrás, quando eu ainda era um projeto de Deus, eu era um projeto de Deus. Mas há 12 mil anos atrás, Jesus já tinha morrido por mim. Amém? Por você também. Mas eu só tive salvação no dia que eu aceitei o sacrifício e confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aí eu fui salva nesse dia, mas há 2 mil anos atrás, Jesus já havia me salvado na cruz. Profeticamente isso tinha acontecido. Hoje eu tomei posse com o meu entendimento, decidi receber Jesus na minha vida. A mesma coisa aconteceu com a cura. Jesus já me curou. Há 2 mil anos atrás eu ainda era um projeto do coração de Deus. Meus pais, meus avós e bisavós nem sonhavam nascer. Mas eu já era um projeto do coração de Deus. Eu tinha que, nesse tempo que eu nasci, naquele dia que eu nasci, naquela família, eu nasci. Porque os planos de Deus não são frustrados. Deus já sabia que hoje eu ia estar nesse lugar, que eu nem sabia que eu ia conhecer esse lugar. Eu nem sabia que existia esse lugar, muito menos a pastora, né, pastora? Ivanilde, né, pastor? E o pastor lá, o pastor de vocês, né? Eu nem sabia que eu ia ver a carinha de vocês, olha. Mas lá no coração de Deus já tinha esse projeto de Deus estar aqui nesse dia. Tá? Então nós precisamos tomar posse do que o Senhor Jesus já fez. Nós precisamos enfrentar a nossa situação, nossa dor, nossas feridas e colocar diante do Senhor e querer ajuda. Porque o que tem de gente sofrendo e dizendo, não sei porque eu sofro, eu sou crente 50 anos, eu não sei porque eu sofro desse jeito. Mas se Jesus já levou, por que eu sofro? Então alguma coisa, irmãos, tem por trás, né? Verdade ou não é? Amém ou não amém? Amém. Alguma coisa tem por trás, meus irmãos, de errado. E a Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto eu não conhecer a verdade das coisas, do porquê que isso acontece comigo, eu não vou ser liberto, eu não vou ser curado.
pessoa, a gente vai descobrir que essa criança veio na hora errada para os pais. Não era para ter nascido, mas já que tá, deixa ficar, mas não era para ter nascido. E tem mãe que dá verbaliza, menino, não era nem para ter nascido, eu não te queria. Aquela criança já cresce com aquele taxado, né? De acidente, que nasceu para atrapalhar, não era a hora. Outros, pastora, eu não fui aceita, sabe por quê? Meu pai queria um menino, mas eu nasci uma menina. Atendemos 4 moças lindas, né? O pai queria um filho. A primeira até que o pai aceita, não, veio menino, menina, deixa ficar. Mas o segundo, o pai já teve cuide, né? Não, já que veio uma menina, o próximo tem que ser um menino. E até fala, uma criança, fala o nome da criança, né? O Guilherminho, né? O Paulinho. Fala na barriga da mãe, né? Como se fosse aí aquela criança nasce. E quando nasce, vê que não é o Paulinho, que não é o Guilherminho, é a Paulinha, a Guilhermina, né? E o que acontece com a alminha daquela criança? Porque no ventre da mãe a criança sabe se está sendo bem-vinda ou não, gente. No ventre da mãe. Quando a mãe se alegra por estar grávida, a criança salta, né? Tem um exemplo na Bíblia, né, disso. Quando a mãe de Jesus se encontrou com a mãe de João Batista, né? A criancinha tremeu, né? Na presença do Senhor que estava dentro da barriga da mãe dele. Então, criança tem sentimento, criança tem alma. A partir do momento da fecundação, fecundou. Hoje à tarde já tem vida. Aí muitas crianças está sendo tentado contra a vidinha dessa criança no ventre, como se não tivesse nenhum valor. Mas é a herança do Senhor. Tá? E quando se tenta abortar essa criança que não se aborta, gente, o espírito maligno vem, entra e toma posse dessa criança. Tem crianças que são endemoninhadas desde o ventre da mãe por causa de uma rejeição. Você vê um monte de homoafetivo, né? A gente não pode dizer mais aquele nome, né? Você já sabe o que eu estou dizendo? Então tem muito de homoafetivo por aí, meninos e meninas, que não eram para ter nascido pelo projeto do pai e da mãe. Eu não queria essa criança. Ou nascem em família, mas o pai queria um menino e nasceu uma menina. E aí o demônio vem, o espírito, existe uma entidade chamada Iemanjá. Já ouviram falar? A Iemanjá é a versão feminina de Moloque. Moloque era um deus que os amonitas adoravam. E ele recebia crianças como oferta queimada. Moloque é o pai dos meninos de rua, por isso as pessoas chamam de Moleque para as crianças que vêm de Moloque. Não pode chamar, nem esse nome, Moleque, não chama. Moleque é o pé da letra, é condenado ao inferno. Então, Moleque vem de Moloque. Moloque é o pai dos órfãos. As crianças que estão na rua são chamadas de, mas não chame não, mas é essa palavra mesmo. Então, quando a mãe ou o pai rejeita essa criança no ventre, Moloque adora. Iemanjá adora. E alguém diz assim, minha filha tem um jeito de homem. Só quer brincar de carrinho, brincar de bola, só quer estar no meio dos meninos, quer estar no campo, faz isso. Tudo que a minha filha faz é de menino. Eu não sei por que ela age dessa forma, mas é como se fosse um menino. Não quer usar saia, só quer usar roupa de homem, só quer fazer coisa que homem faz. Eu não sei por que ela faz isso. Mas o diabo sabe por quê. O menino, a mesma coisa. O meu menino, sabe, ele tem um jeitinho assim,
né? Senta que nem uma menina, gosta de brincar de boneca e tudo mais. E quando a gente vai pesquisar, a gente vai saber o que você queria dessa criança, era um menino ou uma menina? Aí que eles dizem, tá aí, mesmo pai. Até 7 anos de idade, você tem uma criança. Aprenda isso. A criança, até 7 anos de idade, não sabe o que ela é. Ela não sabe se é um menino ou se é uma menina, tá? Até 7 anos ela não sabe. Ela é um ser. Se ela convive muito com a mãe, o menino, se convive muito com a mãe e não tem o pai, essa criança dentro dela, ela é uma menina, ele é uma menina, o menino. Porque a figura de autoridade, o referencial que essa criança tem, esse menino é só mulher, né? Não tem o pai, mora com a mãe, as tias cuidam dele, ele vê a mãe usando batom, vê a mãe usando brinco, vê a mãe usando coisas de mulher. O que você acha que ele vai fazer? Ele vai querer, para ele é mulher. Por isso a importância do pai, gente, do pai dentro de casa, tá? Uma criança, esse pessoal que está querendo gerar filho aí sem pai, eu sou doida para ter um filho. Minha vontade de ter um filho no mundo está muito assim. Eu tenho um filho, eu não quero me casar, eu não quero um homem da minha vida, mas uma coisa eu quero ter um filho. Vai ter problema, gente. Que a criança, ela foi projetada para nascer em família, ter o pai e a mãe como referência. A menina e o menino precisam ser afirmados. O garoto aprende a ser homem e a garota aprende a ser mulher. Então o pai tem que pegar o menino e dizer, filho, vamos jogar bola. Não é pecado jogar bola, tá? Está escrito parar a bola, mas não é parar a bola. Tá? Meu filho, vamos pro campo, vamos brincar uma bola, vamos aqui na frente de casa, aqui no saguão, no pátio, vem cá, vou bater uma bolinha. Eu tenho um netinho de 3 anos que é uma maravilha na bola. Chega que sai correndo, né? E ele mede a perninha, puxa a bola. Porque o pai ensina, os tios ensinam, então ele já sabe que ele é um macho, né? Que ele é um menino. Então, se a criança não tem essa referência de homem, que homem, olha, o menino brinca de carrinho, você é um homem, filhinho, você é um homem. Até 7 anos o pai tem que fazer isso. Você é um homem, vai fazer coisas de homem é isso, isso e isso. Não é como muitos pais do mundo deixam a criança crescer, quando chega aos 13 anos, meu filho, vou te ensinar a ser homem. E leva lá no prostíbulo a ensinar o filho a ser homem. Isso não é ensinar a ser homem. Tem que ensinar essa criança a ser homem desde pequenininho. E o pai também, a menina olha para a mãe dela, a mãe usa batom, ela usa isso, né? Ela usa brinco, ela usa pulseira, ela fica maquiada, ela deixa o cabelo crescer, aí ela diz, eu quero ser igual a minha mãe, aí ela começa a ser igual a mãe. Mas quem afirma a feminilidade também é o pai. O pai diz, filha, você está linda. Ele tem que dizer isso. Filha, você está ficando uma moça muito linda. Você merece casar com um homem de verdade, né? Um macho, porque você é linda. Não tem que ter vergonha de dizer isso, gente. Tá? Então, a maior responsável em construir a identidade, em afirmar a identidade sexual dessa criança são os pais. Então, você vê hoje muito homoafetivo por aí. Então, eles são por causa de quê? Por isso, nós, como igreja, não podemos rejeitar mais essa pessoa do que ela já foi rejeitada. Não podemos fechar a porta da igreja para receber essas pessoas, tá? Não podemos. Nós temos que amar, porque elas não foram amadas em casa, alguém tem que amar. Se nós não amarmos, o diabo vai amar. Da forma dele. Então nós precisamos dar, esse menino nunca aprendeu a ser menino. Porque ele só viveu com mulher. Então, tem muitos fatores pelo qual uma pessoa se torna um homossexual. Menino ou uma menina, ela gosta de mulher e ele gosta de homem. Então, tem N fatores. Essa criança, ela não nasceu predestinada para ser isso. Mas se ela é isso, se ela tem
abusado. Quando um menino é abusado por um outro homem, se instala o espírito de homossexualismo. Aí esse menino no futuro vai desenvolver, porque o espírito maligno está ali no corpo daquela criança, entrou pela contaminação. Mas o que hoje estão fazendo, principalmente a igreja do Senhor, que devia amar, que devia trazer para perto, dar valor para essa pessoa, porque essa pessoa é a feitura da mão de Deus, é uma criatura de Deus que precisa ser amada. A igreja tem que fechar as portas, tá? Para essas pessoas e para as prostitutas, né? As meninas que estão jogadas aí pela rua, que estão com um e com o outro, que nem aquela mulher samaritana. Já pensou? Jesus se entendeu, conversou com aquela mulher e deu uma nova vida para ela, mudou, né, o caminho dessa mulher, e agora a igreja do Senhor repugna essas pessoas e bota essas pessoas para fora. Não, aqui não entra esse tipo de gente. Essa classe de pessoas não entra. Mas amados, nós precisamos amar essa pessoa, porque se ela atendeu para aquele lado, é porque aconteceu um acidente na vida dela. E o Senhor Jesus pode mudar a história dessa pessoa. O Senhor Jesus tem o poder para mudar a história. E hoje muitas pessoas, revoltadas com o que aconteceu na sua casa, saíram de casa sem casar, fugiram, desobedeceram os pais, casaram sem a bênção dos pais, hoje estão comendo, muitas vezes casaram em jogo desigual, estão comendo o pão que o sogro amassa, estão sofrendo na vida e agora estão fazendo uma nova geração sofrer. Muitas crianças hoje, muitos homens que se tornaram alcoólatras, é por causa que eles foram criados num ambiente de alcoolismo, de vício. Então eles vão e se jogam nos vícios. E aí eles vêm para casa, né? Aí ele vem para a igreja, um dia ele vem, aí ele deixa o vício, é liberto do vício. Lá no dia, ele maltrata o filho na casa dele, espanca a mulher, faz alguma coisa e aquele filho começa a desenvolver a mesma coisa. Filhos que foram gerados em um lar desestruturado, eles vão casar e vão ter lares desestruturados, onde a bebida, a permissividade, a prostituição e tudo que não deveria ser vai acontecer. Então, os filhos que sofreram esses problemas vão gerar filhos com esses problemas. A rejeição é uma maldição. Então, crianças vão sofrer as mesmas consequências. E hoje o que nós vemos, né, de pais que saíram, que nunca mais viram os seus pais. Hoje estão casados, têm filho e nunca mais viram os seus pais. Tem gente que os pais morreram e nunca foram perdoados pelo filho. E hoje, quando nós tratamos isso, tem pessoas que choram muito em desespero, porque os pais foram rejeitados, né? Os filhos fizeram com vingança. Vamos colocar esse velho dessa velha lá no asilo, que me maltratou muito, não me deu amor, me negou um monte de coisa, me surrava, fazia isso comigo, e agora na velhice que o filho deveria cuidar do pai, o filho pega e vai e coloca o pai no asilo e deixa para lá e esquece, e o pai e a mãe morrem no asilo e nunca mais eles foram ver. Futuramente, ele vai passar pela mesma situação. Quando ele ficar velho, os filhos crescerem, os filhos vão fazer a mesma coisa com ele. Por isso você tem visto os velhinhos morrendo maltratados, rejeitados, por causa que filhos se vingaram, castigaram esse pai e essa mãe e deixaram no asilo por causa de quê? Porque não se reconciliaram com seus pais. E quem não reconcilia, quem não perdoa, vai sofrer as mesmas consequências, porque existe um espírito que a Bíblia fala lá em Mateus 18, a partir do versículo
35 fala que se nós não perdoarmos as pessoas, tampouco o nosso Pai vai nos perdoar. Se nós não perdoarmos, nós vamos ser torturados pelos verdugos. Os verdugos são os demônios. Não tem filhos hoje que não tem paz no casamento, não tem paz na mocidade, não sabe nada dá certo para ele, porque ele desonrou os pais, se revoltou contra os pais, porque toda rejeição é seguida de rebelião. Então, quando nós respondemos a rejeição com rebelião, eu vou fazer isso para o meu pai se vingar. É para eu me vingar do meu pai. O meu pai me disse que eu não ia prestar para nada, que eu ia puxar carroça, que eu não ia ter nada na vida, pois eu vou me esforçar. Foi o que aconteceu com o Jefté. Eu vou me esforçar para mostrar que eu sou alguém. Meu pai não me deu valor, meus irmãos não me deram, agora eles vão rastejar, eles vão atrás de mim e vão precisar de mim, e eu vou mostrar para eles que eu tenho valor. E o Senhor Deus quer curar hoje as nossas feridas, Ele quer curar. Jesus hoje, Ele quer converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Porque tudo que está acontecendo no mundo, essas coisas terríveis que estão acontecendo no mundo, sabe? O vício que está predominando, que é droga para todo lado, a gente não pode nem pegar um papelzinho da mão de alguém com um número de telefone, que alguém pede uma informação, que aquele papelzinho já está com droga, e aí acontecem tantas coisas. Então, gente, a única forma de nós mudarmos essa situação é que a gente, como igreja, assuma o nosso papel, sarando a noiva de Cristo, sarando a minha alma. A minha alma, a sua alma precisa ser conquistada. Eu quero dizer um segredinho para você. Quando você se salvou, no dia que você aceitou Jesus, você foi salvo, amém? Aceitou Jesus, você teve uma experiência do teu espírito ter sido regenerado. Mas você, a partir daquele momento que você teve o direito de ser salvo no teu espírito, a partir desse momento Jesus está dando a oportunidade de você ser santificado. Então seu espírito foi salvo, mas a tua alma precisa ser conquistada. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, quando tu te converteres, apacenta, cuida dos teus irmãos. Pedro não havia aceitado Jesus? Havia, já estava com Jesus, era um dos discípulos dele. Mas Jesus disse, quando tu te converteres. Onde era que Pedro tinha que se converter? Na alma, nas emoções, na vontade. Ele era um cara muito raivoso. Ele era ou não era? Ele era muito invocado. Não sei por que ele não estudou. Não sei por que os pais dele não investiram nele para estudar. Eu não sei. A Bíblia não fala. Mas que ele era muito nervoso, ele era. Tanto que ele, defendeu Jesus, não é verdade? Quando os soldados chegaram para prender Jesus. E cortou a orelha do soldado. Então precisava abertura dentro dele. Eu não sei por que motivo Pedro era uma pessoa covarde. Se escondia, não enfrentava as situações. Mas quando ele se converteu, quando ele foi curado na alma, quando aquele estigma que havia dentro dele foi tirado, sabe o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que ele se tornou um homem corajoso, só que agora não foi uma coragem na carne, foi uma coragem que o Espírito de Deus deu para ele. Um homem corajoso, um homem intrépido, que depois disso que aconteceu, ele pregou e 3.000 almas aproximadamente se converteram. Então Jesus, Ele quer curar você, porque Deus vai mandar um monte de pessoas por essa porta. Amém? Ele vai mandar um monte de pessoas por essa porta e Ele quer que essas pessoas sejam curadas através de você. Por isso Jesus quer te curar nessa noite. De toda a rejeição que você tem dentro de você. De tudo aquilo que eu falei, que você se enquadrou. Deus hoje quer mudar a tua
Ele quer mudar a tua alma, Ele quer mudar dentro de você a tua forma de ver as coisas, de ver a tua família, de ver as pessoas e de ver você mesmo. Fique de pé. Quem sabe você disse: eu não tenho nada em mim que preste. Porque um dia alguém disse isso para você. Quem sabe você diz: eu vou tratar meus filhos da mesma forma que eu fui tratado. Eu apanhei, mas não morri, agora eu vou bater. E a Bíblia diz assim: filhos, honrem os pais de vocês para que vocês tenham vida longa. E logo em seguida diz assim: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então, filho, se você foi provocado com a ira, ou se você é um pai, foi provocado com a ira, teus pais fizeram alguma coisa, você vai agora colocar diante do Senhor. E da mesma forma como o Senhor Jesus, quando estava na cruz do Calvário, quando ele estava sendo ali torturado, ele estava, a vida dele se esvaindo naquela cruz, ele já estava sem força, a vida dele sendo derramada, porque ele já estava sofrendo. Ele olhou para aqueles homens que torturaram ele, que cuspiram nele, que fizeram um monte de coisa, e Jesus respondeu assim: Pai, fulmina esses homens. Estou com tanta raiva deles, fulmina eles porque eles me maltrataram. Foi isso? O que foi que Jesus disse? Diga bem alto: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que eles fazem. Então entregue para Jesus agora. Todo o martírio que você passou, feche os seus olhos. Tudo que você passou, as afrontas da sua casa, tudo que você sofreu na tua casa, no meio da tua família, ou em qualquer lugar por onde você foi, quem sabe você foi rejeitado por uma mulher, quem sabe você foi rejeitado por uma namorada, você noiva foi deixada no altar, quem sabe aquele homem que prometeu casar com você não quis, aquela mulher não foi fiel para você, você quis se vingar dela e até hoje isso está remoendo dentro do teu coração e você tem pedido a desgraça dessa pessoa, você tem dito para Deus: Senhor, vinga. Está demorando muito, Pai, vinga isso que foi feito comigo. Você vai entregar agora para o Senhor. E você vai dizer: Pai, eu estou agora entregando para o Senhor essa dor, essa ferida, sabe? Isso que está dentro de mim, isso que tem me corroído, isso que não tem deixado eu dormir, tem me dado insônia. Você que é pai, você fez isso com seus filhos, você vai pedir perdão para o Senhor. E você vai se arrepender pelas palavras que você usou, pesada, xingando, maltratando, humilhando, colocando defeito no seu filho, na sua filha. E você, filho que ouviu, foi maltratado, perdoe o seu pai. Diga para Jesus que você decide hoje perdoar essa pessoa que te feriu, que te machucou, esse pai que te abandonou, esse pai que você nem conhece, nunca conheceu. Você foi gerado e sempre teve vontade de conhecer teu pai, mas nunca viu teu pai. Você tem dentro do coração, da alma, a vontade de pelo menos ver o rosto dele para ver se parece com você. Você nunca teve a oportunidade. Você vai entregar para o Senhor a vida desse homem, dessa mulher que te abandonou, essa mulher que te gerou e não quis te criar e deixou você, abandonou você, deu para outra família criar você. E você sofreu muito lá. E você disse: se eu estivesse com a minha mãe, eu não teria sofrido isso. Se o meu pai e minha mãe tivessem me criado, eu não tinha passado por tudo que eu passei. E você está se lastimando hoje. E como noiva de Cristo, o Senhor quer que você tenha uma vida abundante aqui na terra. Teu espírito está salvo, mas você está sofrendo na alma porque você foi ferido, foi machucado, mas nunca perdoou. E você se lembra, e toda vez que você se lembra, você
os insultos, as mentiras, as calúnias que levantaram de você, o abuso que você sofreu quando você era criança, a pessoa que te molestou, o homem que é responsável pelo que você está sofrendo hoje, a mulher que é responsável pelo que você está sofrendo hoje, decida no teu coração perdoar. Decida no teu coração te reconciliar com teu pai e com tua mãe hoje, no mundo espiritual. E eu quero nesse momento, como mãe, pedir perdão para você. Continue com teus olhos fechados, coloque a mão no teu coração. E como mãe, eu quero falar com você. Eu quero falar com você, meu filho e minha filha. Eu quero nessa noite, diante do Senhor, consertar, me reconciliar com você. Como mãe, eu quero pedir perdão para você. Quando você foi gerado, e eu não estava esperando. Eu não estava esperando o teu nascimento. Eu não queria ainda. Mas você foi gerado. Você foi gerado. E eu não queria naquele momento, eu tinha vergonha. Eu te peço perdão por ter sido mãe solteira. Eu peço perdão para você por ter gerado você antes do casamento. Eu peço perdão para você por não ter dado um pai para você. Eu peço perdão por quando você nasceu. Eu queria uma menina e você nasceu um menino. Eu queria um menino, você nasceu uma menina. E você se sentiu rejeitada por isso. Se sentiu rejeitado por isso. Eu te peço perdão por todas as vezes que eu machuquei você, que eu torturei você, que eu espanquei você, que eu bati você com um pedaço de pau, que eu bati você com um cabo de vassoura, que eu bati você de forma injusta, eu espanquei você. Eu quero te pedir perdão, filha. Te pedir perdão, filha. Por ter deixado você tão cedo ir trabalhar na casa das pessoas para arrumar o teu sustento, para até me sustentar. Eu te peço perdão, porque lá você foi injustiçado. Eu te peço perdão porque você sofreu demais naquela casa onde você foi trabalhar. Não pagaram você. Eu te peço perdão por todas as vezes que eu deixei você sozinho em casa, trancado, para ir trabalhar ou para ir para as festas, para ir para a orgia, para ir para o lugar errado. E eu deixei você, eu rejeitei você, eu abandonei você naquela casa, na mão daquelas pessoas que te maltrataram. Eu te peço perdão por toda a violência que você sofreu, por você ter sido molestado, molestada, abusado, por ter sido estuprada. Eu te peço perdão, filha. Eu te peço perdão, meu filho, por eu não ter criado você, por eu ter abandonado você no momento que você mais precisou de mim. Eu te peço perdão por não ter sido responsável, e ter assumido a minha responsabilidade com você de criança e dei para sua avó criar você. Eu abandonei você. Eu quero me reconciliar contigo nesse momento. Eu te peço perdão por todos os males que hoje você está sofrendo. E eu fui responsável por isso. Eu quero pedir perdão também para você, porque hoje você está espancando o seu filho, maltratando o seu filho, abandonando o seu filho na mão das pessoas, porque eu fiz isso com você. Eu te peço perdão. Em nome de Jesus. Eu quero te pedir perdão por eu não ter conduzido você para o caminho do Senhor. Por eu ter ensinado coisas erradas, ter mentido para você, por eu ter ensinado o caminho das festas, das drogas. E você sofreu muito lá. Eu te peço perdão por não ter sido fiel para o seu pai. Por eu ter traído você, por ter traído o seu pai e por ter saído de casa e abandonado você. Eu te peço perdão por ter sido culpado do seu pai ter ido embora de casa. Por causa dos meus enjoamentos, das minhas bravezas, por causa que
porque eu xingava o seu pai, porque eu não cuidava dele, ele foi embora, você perdeu o seu pai por minha causa. Eu te peço perdão porque eu não conduzi você e não apresentei o Deus verdadeiro para você. E você apanhou muito antes de chegar na casa do Senhor e conhecer o Deus verdadeiro. Eu te peço perdão por ter tentado matar você dentro de mim. Ter tomado remédio, ter tomado veneno para matar você. E você não foi abortado, mas você foi perseguido. E sofreu muito, está sofrendo até agora por causa disso. Eu te peço perdão por não ter cuidado de você. Por não ter dado limites para você. Em nome de Jesus. Como mãe, no mundo do Espírito, eu quero me reconciliar com você. Em nome de Jesus. Como pai, filho e filha, eu quero te pedir perdão por todo o mal que eu te fiz, por ter te rejeitado, por ter ficado triste quando vou ouvir que a sua mãe estava grávida de você, por não querer você. Eu quero te pedir perdão, filho e filha, por não ter desejado você, por mandar tua mãe te abortar, por ter espancado a tua mãe, por ter abandonado a tua mãe grávida, por ter abandonado a tua mãe quando você era uma criança, por ter ido embora, por não se preocupar com seu sustento, por me preocupar muito mais comigo, por não te dar carinho, por não te dar um abraço, por não te dar um beijo, por não te carregar, por espancar você, por ser ignorante com você, com a sua mãe, com seus irmãos. E quero pedir perdão por todas as coisas que você sofreu por minha causa, por ter colocado você para fora de casa, por ter ordenado que você trabalhasse, por não deixar você estudar. Eu quero te pedir perdão, filho. Eu quero te pedir perdão, filha, por ter te injustiçado, por ter espancado você, por ter traído a sua mãe, por elogiar outras pessoas, por elogiar o filho do vizinho e nunca ter elogiado você. Eu te peço perdão, filho. Eu te peço perdão, filha, por nunca ter carregado você no colo, por ter ido embora, por ter viajado e nunca mais ter voltado. Quero te perdão, filho. Quero te pedir perdão, filha, por ter abandonado você com a sua mãe e seus irmãos. E você teve que trabalhar sozinho para sustentar a sua mãe e seus irmãos. Eu quero te pedir perdão, filho, por ter usado drogas, por ter envergonhado você. Você é alcoólatra, você é dependente. Eu quero te pedir perdão, filho. Eu quero te perdão por não ter demonstrado amor para você, por não me importar com você, por não ter te procurado, por não ter te procurado até hoje, não ter me humilhado. Eu quero te pedir perdão,
filho. Quero te pedir perdão, filha. Porque pela minha ausência, você foi abusado. Você foi abusada. Você foi molestado. Molestada. Porque eu nunca me importei com você. Por nunca ter acreditado em você. Eu quero te pedir perdão, filho. Eu quero te pedir perdão, filha. Você vai falar assim comigo agora. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero nesse momento perdoar o meu pai e a minha mãe por todas as coisas erradas que eles fizeram contra mim, contra o outro e contra ti. Eu quero, em nome de Jesus, pedir perdão por eles. E eu quero perdoar. Eu quero liberar o meu pai e a minha mãe. Você vai vir aqui à frente agora. Você vai vir aqui à frente, todos.